Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o uso da inteligência artificial nas finanças sustentáveis, os impactos, riscos e vantagens do uso da tecnologia nos investimentos e práticas ESG. Os nossos convidados são Eduardo Chucre, que é executivo de Finanças e Planejamento Estratégico e doutorando em Administração pela FGV-AESP, e Helena Margem, que é executiva do Mercado Financeiro e doutoranda em Administração pela FGV-AESP. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado, é um prazer estar novamente aqui com você. A IA, né, Helena, está causando várias transformações em diversos setores da economia. Como é que isso está acontecendo na área de finanças sustentáveis, né? Explica um pouco para a gente o que é isso. A IA tem sido fundamental para as finanças sustentáveis ao suprir essa lacuna de dados ligados à temática ESG e a dificuldade em medir os impactos ambientais e sociais. Então, hoje conseguimos ter essa interação entre processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina, trazendo integração entre fontes distintas de dados, um maior processamento de informações em tempos reais, como mídias sociais, dados de mídias sociais com relatórios financeiros, integração, consegue identificar integração entre ativos para mitigar choques setoriais, choques na economia. Então, eu acho que isso tudo tem proporcionado maior transparência, maior confiabilidade das métricas ESG, maior disponibilidade de dados para os investidores. Isso traz maior segurança nas alocações de recursos, facilita o monitoramento com imagens de satélite e mitigando principalmente impactos ambientais, como queimadas, inundações, em investimentos em imóveis que ficam próximos a regiões costeiras. Então, acho que tem auxiliado bastante a tomada de decisão de investimentos. Agora, Eduardo, vocês fizeram um artigo, né, para a revista GV Executivo. Quais são as principais áreas que a inteligência artificial pode impactar as finanças sustentáveis? Eu adoro essa pergunta, Érica, porque ela remete assim, à possibilidade de dar duas visões diferentes. Sempre tem a visão do investidor que quer alocar bem o seu capital, obviamente, mas a gente também traz o contexto das empresas que gostariam de fortalecer a questão da prática sustentável que ela carrega para o mercado. Dentro do que nós colocamos no artigo, a gente menciona 5 principais áreas. Primeiro, a questão da análise de dados. Obviamente, inteligência artificial traz um contexto de capacidade de conseguir acesso a essas informações, conseguir correlacionar essas informações. Então, isso é como uma ferramenta adicional no momento, por exemplo, que uma empresa vai fazer um determinado investimento. Isso corrobora com o segundo ponto que a gente traz sobre como melhor alocar determinados capitais, visando nessa questão no tópico que a gente traz como core do nosso artigo, que é finanças sustentáveis. Obviamente, você tem um pool de alocações gigantescos no mercado de como você quer, por exemplo, no papel do investidor, colocar o seu dinheiro. Como você vai analisar quais são as melhores empresas que possuem essas práticas sustentáveis para você encontrar aquele melhor investimento com o seu perfil e com o seu desejo de trazer essa agenda de sustentabilidade para os seus investimentos, para o seu portfólio também. Terceiro ponto, não menos importante, a parte do monitoramento. Uma vez que você investe, é muito interessante você ter uma ferramenta capaz de unir todas essas informações para saber se aquele seu desejo inicial está sendo cumprido através do que você alocou e do que você tinha de expectativa de retorno, por exemplo. Quarto, também muito importante, risco. Obviamente que os seres humanos têm uma capacidade de análise de risco, tudo mais, preditiva, mas obviamente a inteligência artificial vai trazer a contextos de projetos estratégicos, talvez, conseguir a visibilidade de riscos ocultos que nós humanos muitas vezes ou não damos a devida importância ou não somos capazes de mensurar o quanto esse risco de um desastre ambiental, por exemplo, pode gerar, inclusive, para a empresa, na visão daquela pessoa, do executivo, ou para o investidor. E, por fim, um tópico que eu particularmente adoro, que eu acho que foi a cereja do bolo, como mitigar questões de greenwash. Esse ponto, rapidamente falando, da questão de, será que todas as empresas que fazem os seus reportes de sustentabilidade, de fato, elas agem daquela maneira? A inteligência artificial traz esse contexto de conseguir
cruzar as informações desses relatórios de sustentabilidade com o que a gente vê na mídia do dia a dia, das notícias, do que essa empresa de fato está fazendo, está promovendo no mercado. Então, isso traz um contexto muito interessante a partir do momento que você quer alocar o seu capital de forma efetiva e que de fato seja uma empresa de sustentabilidade, em você não só ter acesso à informação que a empresa coloca no mercado, mas conseguir Uma também checagem. fazer checagem exatamente para garantir que, porque obviamente relatório de sustentabilidade a empresa está colocando no mercado. Como é que você pode realmente fazer esse cheque se aquilo tudo está sendo realizado na prática? E como aquilo está sendo realizado também, Exato, né? exato. E os efeitos desses projetos e dessas ações na comunidade, no meio ambiente, enfim. Agora, Helena, de que forma que as grandes empresas, né, estão usando a IA para melhorar as suas práticas de sustentabilidade, assim, relacionadas à sustentabilidade, né? Como é que isso se dá em exemplos práticos, né, de empresas e ações? Atualmente a gente tem notado uma integração maior de dados ESG dentro das plataformas de gestão de risco das principais instituições. A Morgan Stanley hoje ela utiliza imagens de satélite para mitigar impactos ambientais, principalmente de investimentos em imóveis costeiros, como eu já comentei. Também mitigando um pouco esses negócios que operam em regiões que podem ter impactos com queimadas. A BlackRock também tem um software em parceria com uma empresa de inteligência artificial também, que incorporou isso no seu monitoramento de portfólio. A Amazon faz hoje uma otimização de toda a sua cadeia operacional logística de baixo impacto, também com inteligência artificial implementada. HSBC, uma empresa chamada CESAM, que opera na parte de greenwashing, identificando possíveis greenwashings. A gente tem visto cada vez mais essa busca por mitigação e adaptação de informações, de práticas de sustentabilidade nas companhias. Agora, imagino que tenha muitos desafios, né, Eduardo? Fala um pouquinho das recomendações para superar esses desafios e ter sucesso realmente com o uso da inteligência artificial em ESG. Importantíssimo ponto, e eu acredito que ele seja inclusive amplo a qualquer utilização de inteligência artificial no momento que nós estamos. Uma inteligência artificial pressupõe um script, uma parametrização ali por trás. Existe um código de como esta inteligência artificial ela vai atuar. E muitas vezes esse código pode sim ter um viés de algum carrego, na verdade, de um humano que estava parametrizando esse código. Então, obviamente, no contexto de hoje em dia, é super importante que o ser humano esteja atento, ou o executivo ou o investidor, nas recomendações que a inteligência artificial vai trazer. No contexto que hoje atuamos, ainda acredito que a decisão ela deverá ser compartilhada. A inteligência artificial ela deve ser utilizada como uma ferramenta, mas dado essa possibilidade de um viés, o ser humano que está por trás dele vai acabar se responsabilizando pela tomada de decisão e, por tal responsabilidade, obviamente ele tem que colocar um olho, ele tem que controlar, ele tem que identificar possíveis riscos através daquela decisão que a IA está querendo promover, que está dando como sugestão, para, obviamente, ele garantir que não tenha nenhum viés ali. Por exemplo, questões de discriminação, questões de algum contexto oculto, de algum impacto que não esteja sendo visado no momento, questões de possíveis impactos em detrimento de valor agregado final que traga para a empresa. Então, todos esses contextos que podem acontecer através de uma decisão executiva ou de uma decisão de um investidor, tem que o ser humano ainda precisa estar muito atento para qual a recomendação será feita da inteligência artificial. Para mitigar isso, inclusive, eu acho muito importante que tenha determinado não só acompanhamento, mas comitês que possam avaliar, por exemplo, quais são essas sugestões para que seja uma decisão colegiada com áreas, inclusive, que podem ter algum tipo de impacto, regulação, recursos humanos ou algumas outras áreas que podem ter decisões que tragam impactos que, se eles ocorrerem, precisará, por exemplo, ter algum tipo de mitigação futura. Precisa ter uma espécie de checagem, de fiscalização, enfim, de controle dessas informações, né? E a liderança tem um papel importante também nisso, né? Que é apoiar e criar esses comitês para que se tenha realmente uma visão ampla e que as decisões sejam tomadas fundamentadas com análise desses dados. Auditoria, né? Perfeito, Auditorias uma auditoria. constantes.
Porque terceiriza também. E por que eu acho tão importante o comitê? Um ponto adicional. Eu sou um profissional de finanças. Eu tenho um conhecimento técnico profundo de finanças. Eu acho interessante um comitê porque traz esse contexto holístico para uma empresa que um AI vai dar uma sugestão que pode ter um impacto em uma área regulatória, pode ter um impacto, como eu havia dito, de recursos humanos. Então, os comitês e essas auditorias, elas são fundamentais para a checagem dessa sugestão que a inteligência artificial vai trazer. Quando a gente pensa nos riscos, né, implementação da IA, investimentos ESG, que tipo de risco a gente está pensando aqui? Porque eu imagino em vantagens, né, financeiras de maior rendimento, maior lucratividade. Do que a gente está falando realmente? Não, sem dúvida tem maior celeridade, até maior transparência, né? Quando você tem um volume maior de informações, você consegue fazer uma análise mais robusta e acelerada, porque você consegue, no sentido de ter informações em tempos reais. Mas quando se fala em risco, é importante você ter não só essa auditoria dos algoritmos, porque isso pode causar, no âmbito social, questões discriminatórias ou algum tipo de viés no output que o algoritmo gera de informação. Então, um dado mal processado ou um dado histórico pode gerar uma informação viesada, que não seja aderente à realidade, por exemplo. Então, questões de privacidade de dados, machine washing também, né, quando tem esse viés confuso no output dos dados. Os impactos ambientais gerados por essa tecnologia, como falam no Deep Learning, ele consome muita energia, polui bastante como consequência. Então, esse é um outro tipo de risco que a gente vem notando no mercado aprimoramentos. A China, por exemplo, lançou agora no mercado o DeepSeek, que é uma concorrente do conhecido ChatGPT, que foi muito barateada, uma tecnologia que custou muito menos para as companhias para serem desenvolvidas e polui muito menos. Ela tem uma otimização na sua operação que é muito superior às atuais e causou um impacto enorme no mercado de tecnologia americana, né, nessas últimas semanas. E, Eduardo, os potenciais benefícios, né? A gente falou dos riscos, falou dos cuidados, e os benefícios da IA para as finanças sustentáveis. Remete muito ao que a gente estava falando das principais áreas. Trago aqui 2 pontos principais. Dada a possibilidade preditiva de uma inteligência artificial, como melhor alocar o seu capital no projeto correto? Obviamente, uma empresa ela tem diversos projetos que ela pode investir. Como esse portfólio diz respeito à sua ambição de finanças sustentáveis e quais os retornos que esses projetos podem ter também no que concerne a finanças sustentáveis. Processar toda a questão dos dados, os impactos, etc. e tal, isso é um grande benefício que a inteligência artificial vai trazer, dado esse contexto de múltiplas oportunidades de investimento. O que, ao mesmo tempo, em contrapartida, traz também o contexto muito bom de mitigação de riscos. Eu acho que não é novidade para as pessoas, quando elas ouvirem isso, diversos impactos ambientais que foram ocorridos por grandes empresas, inclusive, e que depois gastaram milhões e milhões, ou em multas, ou, na verdade, para compensar os danos que elas criaram ao meio ambiente, por exemplo. A capacidade de uma inteligência artificial muito maior nessa questão de obtenção de dados e verificação dos potenciais impactos vai prever, possivelmente, tais impactos e vai alertar. E trazendo isso, por exemplo, e agora um viés bem financeiro, traz isso a valor presente. O que é melhor fazer? É melhor você investir corretamente através dessa possibilidade de calcular quanto seria o investimento sem essa multa, ou você ainda prefere pagar essa multa gigantesca por esse investimento que você fez? Obviamente, sempre lembrando do contexto que todas as decisões devem ser verificadas. E nunca, por exemplo, deve-se optar, obviamente, por um impacto de algum tipo de natureza ou discriminatória, ou ambiental, ou coisas do gênero. Agora, Helena, dá para imaginar o futuro, né, entre a IA e as finanças sustentáveis? O que a gente pode esperar de inovação para os próximos anos? Olhando para o futuro, acreditamos que haverá uma maior integração da inteligência artificial nos negócios, um modelo de previsão mais robusto e mais preciso ao capturar dados em tempo real, uma amplitude de dados e imagens de satélite agregado aos negócios e modelos preditivos, uma regulamentação mais restrita e uma padronização global em termos de uso do algoritmo, em termos de transparência, em termos éticos, diante de tudo que comentamos.
Então, acredito que isso tudo vai proporcionar uma maior precisão, uma análise mais robusta, mais rápida das tomadas de decisões e de investimentos. Vai facilitar muito a parte de educação. Espera-se que a inteligência artificial, até para os investidores, ela consiga proporcionar informações detalhadas sobre novos produtos, sobre regulamentação vigente, potenciais mudanças na regulamentação. Isso também pode ser integrado ao operacional das companhias em termos de risco. Somos muito favoráveis e positivos, né, com a integração da IA, não só para finanças sustentáveis, mas para o modelo de negócio. Posso colocar um ponto adicional? Me chamou muita atenção o contexto que a Helena trouxe da tecnologia desenvolvida na China por um preço muito mais acessível e com eficiência muito maior. Eu acho que, na verdade, as empresas que estão investindo, elas desejam isso, de trazer essas ferramentas, e isso vai trazer um contexto de auxiliar não só aqueles investidores que talvez não tenham dinheiro para investir em uma inteligência artificial que seja cara, por exemplo, também para micro e pequenas empresas ou microempreendedores que desejam ter esse auxílio da inteligência artificial. Então, o contexto ele é favorável, já que, dado essas inteligências artificiais, o público terá maior acesso a elas, provavelmente elas conseguirão estar ainda mais inseridas nas decisões de finanças sustentáveis. O que isso reflete? E assim desejamos menores impactos negativos, por exemplo, para o meio ambiente, para a sociedade ou coisas do gênero. E detecção, né, de medidas controversas à temática ESG, né, você trazer essa otimização para mitigar riscos mesmo. Bom, tem muita coisa nova e quem quiser mais informações pode acessar o artigo na revista GV Executivo. Helena, Eduardo, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente nesse episódio. Obrigada pelo convite. Obrigado, e sempre à disposição. Obrigada. Não perca os próximos episódios do FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. Até lá!